Olá, tudo bem? Tô na área para a gente fazer aquele bate-papo gostoso sobre saúde. O tema de hoje é psoríase. Muita gente sofre com essa doença e muita gente nem conhece. Por isso a gente vai conversar agora com o Dr. Marcelo, que está comigo aqui na tela. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Andréia? Olá a todos os espectadores da TV Câmara Campinas. É um prazer aí poder participar, passar um pouquinho de informação em saúde. E hoje a gente vai abordar aí o assunto psoríase. Olha, a gente que agradece para poder contar com seus esclarecimentos aqui com a gente. Doutor, vamos começar então? O que é psoríase? Muita gente nem sabe o que é isso. Então, a psoríase é uma doença da pele, né? Uma doença inflamatória da pele. E essa inflamação, ela se manifesta com manchas na pele que são vermelhas e descamam. Então, essa é a forma dela se apresentar na pele. É uma doença... A gente não tem... No entorno do mundo todo, se fala em torno de mais ou menos 1 a 2% da população teriam psoríase. No Brasil, a gente tem uma estimativa de que próximo de 1,5% da população tem psoríase. Agora, doutor, o que acontece com o corpo da gente que desencadeia essa doença? Então, a doença não tem uma causa muito bem conhecida, mas o que se sabe é que é um distúrbio, é uma alteração, uma desregulação do sistema imunológico da pele. E essa desregulação favorece o aparecimento dessas manchas na pele. Seria uma reação do nosso organismo a alguma coisa? Assim, a gente sabe que algumas coisas, alguns fatores externos, né, fatores ambientais, ou desencadeiam ou agravam a psoríase, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o estresse emocional, o estresse físico, eventualmente você passar por uma cirurgia, por exemplo, isso pode tanto desencadear quanto agravar a psoríase. Alguns medicamentos também estão relacionados a isso. Então, uma coisa importante da gente dizer, né, os anti-inflamatórios que no Brasil são vendidos sem prescrição médica, eles são medicamentos que podem desencadear ou agravar a psoríase. E o pior de todos nesse cenário são os corticoides. Os corticoides, eles são anti-inflamatórios do grupo que eles chamam de anti-inflamatórios hormonais. E são remédios que têm uma série de efeitos colaterais, e um deles é esse, ou desencadear ou agravar a psoríase. No caso do corticoide, o que acontece, né, o paciente usa o corticoide para qualquer outra coisa, para uma lombalgia, uma dor nas costas, Às vezes por nem exemplo. é indicado, né? Às vezes nem é para psoríase, mas quando o remédio baixa o nível no organismo, pode aparecer a psoríase ou agravar uma psoríase que o indivíduo já tem. Então, o senhor até fez, de certa forma, um alerta importante, que é sobre a automedicação. O senhor falou de remédios aí vendidos sem prescrição médica, às vezes a população tem acesso, acaba tomando algo para consertar alguma coisa e estragar outra. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Exatamente, exatamente. É um bom ponto para a gente abordar aí, né? Doutor, a psoríase, geralmente o que eu vejo é que pega mais a região do braço, mas ela também afeta outras partes do corpo? A psoríase, a forma mais comum da psoríase é a que a gente chama de psoríase em placas, né? Essa, no passado, a gente chamava de psoríase vulgar, que essa é a forma mais comum que a gente tem da psoríase. Ela tem uma predileção pelas áreas de extensão dos membros, né? Então, é cotovelo e joelho. Essa é a localização mais frequente. E predomina na população, 80% mais ou menos dos pacientes têm a forma localizada da doença, que vai estar localizada nessas áreas preferenciais, cotovelos, joelhos e couro cabeludo, que seria a segunda área mais frequente da gente ter psoríase. E 20% dos pacientes vão ter formas mais graves da doença, que vão ter lesões espalhadas pelo corpo. E existe ainda o extremo dessa gravidade, que o paciente pode ter a pele do corpo todo comprometido pela psoríase. Então, ele vai ter vermelhidão e descamação no corpo todo. Essa variante se chama psoríase eritrodérmica. Por sorte, ela é mais rara do que as outras formas, né? Então, é importante a gente saber que, para nós dermatologistas, o diagnóstico é relativamente fácil, né? A gente consegue, pela morfologia, pela característica das lesões, fazer esse diagnóstico. Para o indivíduo que não tem essa capacitação, né, às vezes é difícil.
pode ser a vermelhidão e a descamação na pele, pode ser uma micose, pode ser uma alergia, né, que a gente chama de dermatite. Então, é importante que se a pessoa tem lesão nessas áreas, tem lesões nessas áreas, nós citamos aqui, com esse padrão, né, de vermelhidão, de descamação, que ela procure um dermatologista, que é o médico mais habilitado, mais capacitado em fazer um diagnóstico preciso. Andréia, na maioria das vezes, a gente não faz nem biópsia, a gente examina, só pelo exame clínico, pela história, já chega à conclusão que é psoríase. São raros os casos que você precisa lançar a mão de um exame a mais, né, de um exame complementar, que a gente chama, né? E aí, se a gente fica na dúvida, o exame que a gente faz é a biópsia. Agora, doutor, quem já teve na família, o senhor falou sobre o histórico, que é bastante importante, e me trouxe essa questão. Quem tem na família algum caso, ou teve, probabilidade desse paciente vir a ter também um outro membro da família, um parente, aumenta? É ótima pergunta. Então, assim, existe uma predisposição genética do indivíduo ter psoríase, né? E isso é herdado, não é aquela herança que a gente consegue estabelecer. Se o pai tem, a chance do filho ter é tantos por cento, não tem como você estabelecer isso muito bem. Mas a gente sabe que se você tem parentes de primeiro grau com psoríase, pais, primos, você tem uma chance maior de ter psoríase, né? Essa predisposição, ela tem uma transmissão genética. Então, a gente encontra, né, para você ter uma ideia, mais ou menos 1/3 das pessoas que têm psoríase tem algum parente com psoríase. Então, é maior do que se você pegar a população em geral, né? Então, existe uma predisposição genética, sim. Uma outra coisa importante da gente falar, André, que além da pele, a psoríase pode afetar outros órgãos, né? Então, é importante que a gente lembre que mais ou menos 1/3 dos pacientes, 30% a 40% dos pacientes, podem ter a manifestação da psoríase nas articulações. Artrite? Que a gente chama de artrite psoriásica, exatamente. E isso não tem uma correlação direta com a doença grave na pele. Então, o paciente pode ter doença localizada na pele, mas pode ter artrite psoriásica, que essa deve merecer uma atenção especial, porque a artrite psoriásica, se você não trata, se você deixa evoluir, além do paciente sofrer com dor, com limitação de movimentação, ela pode deixar sequelas. Nesse caso, são dores bastante agudas, né? Bastante intensas. Exatamente. E tem um padrão, né, que a gente chama na artrite psoriásica, que é um padrão de dor inflamatória, de artrite inflamatória. Então, geralmente, o paciente acorda com dor, aquela articulação que está comprometida, que pode ser uma pequena articulação, como a articulação dos dedos, ou uma grande articulação, como a articulação dos cotovelos, por exemplo, ela acorda mais rígida, demora um tempo para o paciente ganhar a movimentação. É como se o paciente estivesse um pouquinho enferrujado, doutor. Exatamente, com essa dor e com essa rigidez, né? E aí ele tem dificuldade nos movimentos, doutor, no caso dessa artrite? Exatamente. O paciente que tem artrite psoriásica, ele tem dor ao acordar e ele tem dificuldade em fazer a movimentação daquela articulação. E quando ele vai movimentando, a dor vai melhorando e a articulação vai ficando mais solta, mais livre. Mas como que a gente diferenciar os dois casos, por exemplo, da artrite relacionada à psoríase? Na verdade, a gente fala assim, se o paciente já tem lesões na pele, né, então, e ele começa a ter dor nas articulações, ele tem um motivo a mais para procurar o médico. Tá? Lógico que essa dor nas articulações também tem que ser diferenciada de outras doenças que comprometem as articulações. Por exemplo, artrose, né? A artrose é super comum, né? Às vezes é o reumatologista, que é o médico especialista em articulação, que vai separar o que é artrose, o que é fibromialgia e o que é artrite psoriásica, né? Mas é importante o paciente saber que ela pode causar manifestação articular. Então, doutor, tem vários estágios aí, vários níveis dessa doença, da psoríase. A doença, geralmente, ela se comporta da seguinte forma. Começa a primeira manifestação na pele. Vale a pena lembrar também que pode aparecer nas unhas, né? Uma coisa que a gente não falou que é interessante. Então também. atinge também. Vamos até falar disso, doutor. Atinge também as exatamente. unhas. Então, só para a gente contar um pouquinho do histórico da doença. Geralmente ela começa na pele, podendo comprometer as unhas também.
E anos depois, né, 5 a 10 anos depois, é que ela compromete a articulação. Então, geralmente, o paciente que tem o problema na articulação já tem o problema na pele, né? Então, como eu estava contando para você, Andréia, e para os nossos espectadores, além dela comprometer a pele, ela pode atingir a unha. Aí, na unha, pode ter várias manifestações. Pode ter o descolamento da porção distal da unha, né, da ponta da unha, que a gente chama de onicólise, mas a alteração mais comum na unha são pequenos furinhos na superfície da unha, que a gente chama de depressões cupuliformes, que também recebe o nome em inglês de pites ungueais. Então, se o paciente tem alterações na superfície da unha, da lâmina ungueal, ele tem que saber que isso merece atenção, tem que ir ao médico, e uma das causas disso é a psoríase. A psoríase não é a causa mais comum de alteração das unhas, né? Muitas pessoas até confundem com alguma micose, né? A gente sabe a importância das unhas, que elas são alerta aí servem de alerta para algumas doenças, né? As unhas, elas são os fiscais dos nossos corpos. Se a unha não vai bem, tá fraquinha, tá descamando, é sinal que alguma coisa está acontecendo aí com o nosso organismo, né? Como a Andréia lembrou muito bem, uma das causas mais comuns de alteração nas unhas são as micoses da unha, que a gente chama de onicomicose, né? Então, se a unha não está saudável, é indicado que a pessoa vá ao dermatologista para saber a causa disso, né? Agora, doutor, muitas pessoas que não conhecem a psoríase e têm contato com algum paciente, ficam até um pouco preocupadas, às vezes até com algum tipo de preconceito. É uma doença contagiosa que passa de um para o outro? Excelente esse ponto, né? A gente precisa esclarecer que psoríase não pega. Psoríase é uma doença inflamatória, não é uma doença infecciosa. Se eu der um abraço, um aperto de mão em quem tem psoríase, a pessoa não vai ter problema nenhum, não vai pegar nada, tá? Lógico que agora a gente tem que tomar cuidado com o agora nem abraçar social, pode, né, doutor? Exatamente. Mas, teoricamente, se é um familiar meu que tem psoríase, eu posso tocar nessas lesões que eu não vou pegar nada, tá? E isso é uma queixa frequente dos pacientes. Os pacientes sofrem esse preconceito. As pessoas veem alguém com uma mancha na pele vermelha, descamando, falam, opa, será que isso é sarna? Será que isso é contagioso, né? Os pacientes reclamam bastante disso. Isso aumenta o sofrimento do indivíduo que tem psoríase. E a gente o senhor até citou um pouquinho por conta do coronavírus, a questão do isolamento social, né? Mas essas pessoas que sofrem com psoríase pode até deixar de fazer atividades do dia a dia, ficar mais reclusas por conta do preconceito. É bem interessante isso que você observou, André, porque o que acontece? O indivíduo ele tem manchas na pele em áreas aparentes, por exemplo, nos braços, nas mãos, eventualmente no rosto. E como ele sai na rua e vê que as pessoas ficam olhando para ele não se sente confortável com isso, ele começa a fazer atividades prazerosas, ele deixa de fazer atividade esportiva ao ar livre, ele deixa de sair a um parque, a uma piscina, ele vai tendendo a ficar mais recluso, né? E o que traz mais prejuízo, porque se a gente deixa de fazer coisas que nos trazem prazer, a gente aumenta o estresse, e esse é um agravante para a doença, né? Então, acaba sendo um círculo vicioso aí, né? O senhor até mencionou o estresse, a gente levar uma vida mais tranquila, com mais qualidade, a gente também consegue prevenir essa doença? Porque a gente vai estar trabalhando o estresse, né? É um ótimo ponto esse, né? E a gente sabe que o estresse piora uma série de doenças, né? Então, se você tem gastrite, você vai piorar com estresse. Úlcera no estômago, você vai piorar com estresse. Várias doenças que cursam com cefaleia, enxaqueca, pioram com estresse. Na pele, a gente tem várias doenças em que isso é nítido. O estresse agrava a doença, né? Então, vitiligo é uma delas, psoríase é a outra doença bem clássica disso, né? Às vezes o paciente conta isso para a gente mesmo. Ele fala, ó, eu tive rompi um relacionamento, né? Eu tinha um relacionamento com uma pessoa, rompi esse relacionamento, a psoríase piorou muito. Então, é nítido isso que o estresse é o agravante da doença. Então, é possível prevenir, em certos casos, essa doença, né, doutor? Se não prevenir, pelo menos abrandar, né? Tornar mais branda, mais fácil de tratar, talvez, né? Agora, o senhor até falou do tratamento, quanto antes melhor? Na verdade é assim, a gente tem hoje diversas opções de tratamento.
Aquele paciente que tem a doença localizada, ele vai tratar com medicações locais. Então, são cremes, pomadas, shampoos. É muito importante no indivíduo que tem psoríase que ele use hidratante, né? Fica muito ressecado, doutor? Exatamente. O indivíduo que tem psoríase, ele tem, todos nós, né, todo ser humano tem um manto, tem uma camada que ela é de gordura e de proteína, ela envolve a nossa pele. Os indivíduos que têm psoríase têm essa camada mais fraca, mais escassa. Então, muitas vezes ele refere para você que a pele está mais seca. Então, é um outro ponto do tratamento é esse, a gente devolver a hidratação da pele com uso de hidratante e orientar medidas que evitem que a pele resseque mais. Então, o fator externo mais importante para ressecamento da pele é o banho quente demorado, né? Então, para nós que temos o hábito tropical aí de tomar um banho por dia, o ideal é que esse banho seja rápido, que a gente use sabonete nas áreas de maior transpiração, evite usar bucha, esponja. Para o nosso hábito de um banho por dia, isso é desnecessário e acaba sendo um agressor da pele. Acaba tirando a proteção, né? Que a gordura Exatamente. ajuda a proteger a pele também, né? A gente acaba fazendo aí, dando efeito contrário. Embora a doença seja crônica, né? A psoríase é uma doença crônica. E isso, às vezes, faz com que o paciente perca a motivação de se tratar. Mas ele tem que encarar como se a gente encara pressão alta, como a gente encara diabetes. Talvez eu não consiga curar a doença, fazer com que o paciente nunca mais tenha lesão. Mas dá para melhorar, e dá para melhorar bastante. Muitos pacientes a gente consegue melhorar tanto que ele fica sem lesões aparentes. E esses pacientes que a gente não consegue controlar com creme, com loção, a gente tem diversos medicamentos por via oral, a gente tem medicamentos injetáveis, que são os mais novos aí no tratamento da psoríase. Então, sempre vai ter um jeito de ou amenizar a doença ou controlar também a ponto do paciente ficar sem nada, sem nenhuma lesão na pele. Dá para levar a vida tranquilamente aí com essa doença, Exatamente, né, doutor? Não pode abandonar o tratamento, né? Exatamente. A ideia é você controlar a doença para fazer com que esse paciente retome todas as atividades que ele deixou de fazer por causa da psoríase. E qualquer manchinha, a gente está entrando até no dezembro laranja, que é um mês de alerta aí contra o câncer de pele, então qualquer manchinha que aparecer tem que procurar uma ajuda médica, né, doutor? Exatamente, né? Pode ser que você tenha alguma coisa na pele e que o médico fala para você, ó, isso é benigno, é relacionado ao envelhecimento e tal, e não precisa se preocupar. Mas pode ser, num paciente com mais idade, 60 anos para cima, é a época que aparece câncer de pele. Então, pode ser um câncer de pele, pode ser uma doença infecciosa, como uma micose, pode ser uma doença inflamatória, como eczema, como psoríase, né? O dermatologista é o médico que consegue separar uma da outra e orientar o melhor tratamento, né? Tá certo, doutor. Muito obrigada de estar aqui comigo e com nossos telespectadores, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade de poder participar e deixo um abraço aí a todos. Muito obrigada a você também que esteve comigo até agora. Faça igual o doutor falou, cuide-se, cuide muito bem da sua saúde, que tudo dá certo no final. Até nosso próximo encontro. Fique bem, tchau!